Bom dia, irmãos. Bom dia. Convido a todos para a convocação ao culto, a leitura do Salmo 142. Vamos nos preparar para cultuarmos ao nosso Deus. Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença, exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Convido a amada igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 142. Ergo a minha voz, clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. No caminho que percorro me ocultam armadilhas, atenta a minha mão direita e vê, pois não há quem reconheça a mim, não há nenhum lugar para meu refúgio, ninguém que por mim tenha atenção, alguém que interesse tenha por mim. Meu Senhor, o meu clamor a ti venho dirigir, pois és meu refúgio. Nesta terra dos viventes, tu és na terra, pois a minha porção. Vem, atende o meu clamor, pois me encontro pois me encontro muito fraco, dos perseguidores meus vem livrar-me, pois mais fortes do que eu, sim, mais fortes todos eles, e da prisão minha alma vem tirar, para que ao Senhor graças eu dê, graças eu darei ao teu nome santo, e ao redor de mim justos virão, quando me fizeres todo esse bem. Amém.
Convido a Santa Igreja para uma oração de invocação. Oremos uma oração de invocação a Deus. Pai eterno e santo, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor que reina, Deus absoluto em todas as coisas, a Ti rendemos graça, adoração e louvor, Deus. Bendizemos o Teu nome, Te adoramos, Deus. E nesse momento, Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, para cultuarmos a Ti, Senhor. Nós enfrentamos dificuldades, Senhor, na caminhada enquanto Tua Igreja, mas aqui estamos para cultuá-lo, Deus, porque confiamos, Senhor, na Tua providência, na Tua graça, no Teu amor, Senhor. Lhe pedimos, Deus, perdão pelas nossas falhas e pecados, e lhe pedimos que o Senhor repreenda todo mal, Deus, toda oposição, toda intenção maligna ou humana que seja de prejudicar a caminhada da Tua Santa Igreja. Pedimos, Deus, as Tuas bênçãos, pedimos que o Senhor nos instrua, Deus, na Tua Santa Palavra, e que Teu nome seja cultuado e glorificado. No nome santo e poderoso de Jesus, pedimos, Deus, que o Senhor receba, Deus, a nossa adoração, que o Senhor nos ensine, Deus, que o Senhor envie Teu Santo Espírito, Deus, para ministrar sobre nós, iluminando assim a Tua Santa Palavra revelada, para que possamos, Deus, cultuar da maneira que o Senhor se agrade. Reconhecemos, entretanto, que somos pecadores e lhe pedimos, Senhor, sinceras desculpas e perdão pelas nossas falhas e pecados. Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a nos tornarmos melhores, Senhor, pessoas melhores. Pedimos, Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê a Sua direção, ó Deus, para como conduzir, ó Deus, a nossa vida de acordo com a Tua santa vontade. Muito obrigado pela Tua graça e amor, no nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Irmãos, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los para a leitura do Salmo 32, onde estaremos fazendo uma pequena introdução para a nossa oração de confissão. Salmo 32, um salmo de Davi. Começa com uma bem-aventurança, ou seja, a felicidade daquele que faz este ato. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai,
vós todos os que sois retos de coração. Temos nesse salmo de confissão de Davi, nós já lemos em outras oportunidades, né, diversas questões desse salmo. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos, neste salmo de confissão de Davi, acerca do versículo 1, do 2 e do 11. O 1 e o 2 é o resultado daquele que é encontrado pelo Senhor, daquele coração que é encontrado pelo Senhor, como diz o verso 11. Verso 1 e 2 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Dolo, nós já falamos outras vezes, é a premeditação, né? Ficar premeditando o mal. E essas duas bem-aventuranças que vem aqui, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo coração não há dolo. É a resposta de Deus para aquele homem que está descrito no verso 11, que diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração. Então, o que vai nos levar a esta bem-aventurança de sermos perdoados por Deus, de Deus ver o nosso, cancelar, né? Jogar no mais profundo abismo toda a nossa falha, nunca mais nos lançar em rosto o nosso pecado, é o fato de sermos retos de coração. Então, o exercício da vida cristã, o exercício do ser humano, é buscar essa retidão no seu próprio coração. Nós, irmãos, nós vivemos, principalmente nós que somos dessa geração, do século XXI, nós vivemos mergulhados no imediatismo, no consumismo, em diversas situações que as informações chegam muito rápidas, né? A Bíblia nos aconselha serenidade, paz, né? A Bíblia diz que, tendo o que vestir e o que comer, estejais contentes. Quantas pessoas você conhece hoje na nossa geração que está contente tendo somente o que comer e somente o que vestir? Só o que comer e só o que vestir. Quantas pessoas ficariam contentes nessa sociedade atual que nós vivemos? Só tendo o que comer e o que vestir. É quase que impossível nós encontrarmos alguém que ficaria contente nessa condição. Hoje em dia as pessoas querem iPhone, carros, interagir socialmente e tantas outras coisas, né? E as respostas rápidas para todas as coisas. Tudo isso traz tribulação. E todo esse complexo mundo que nós vivemos, principalmente na era das redes sociais, como estamos, nos enchem de informações o tempo todo e nós vamos perdendo a retidão do coração. Porque a retidão do coração só é encontrada, só é alimentada e mantida, a manutenção dessa retidão, o alimento e a fundação, o fundamento dessa retidão no coração é somente através das Escrituras, somente através da Palavra de Deus, que nos conduz a isso. Momentos de meditação, momentos de paz, de serenidade, onde você pega a sua Bíblia, de preferência uma Bíblia física, para não ficar com o celular na mão, aquelas notificações, aquelas coisas, né? Pega uma Bíblia física, senta no seu quarto, um livro físico, né? Senta no seu quarto, em silêncio, acalma o teu coração, leia, ore, leia, medite. Isso vai transformar o nosso coração cada vez mais num coração reto. E nós vamos cada vez mais alcançarmos essas bem-aventuranças. Porque é certo que nesta turbulência e nesse imediatismo, essa onda de consumismo e todos esses apelos do mundo hoje, é certo que a pessoa ela não vai conseguir essa serenidade se fundamentando nessas coisas. Então é muito necessário que nós tenhamos um tempo diário onde nós nos tranquilizemos,
acalmemos nosso coração, deixemos a palavra de Deus trabalhar no nosso interior, na nossa mente, sem influências externas, sem ficar selecionando passagens para defender esse ou aquele pensamento, mas deixar Deus falar exatamente o que Ele quer falar conosco e nos acalmarmos. É o que nós precisamos hoje, né? Isso vai manter, vai alimentar e manter o nosso coração em retidão. Então nós poderemos nos alegrar no Senhor, independente do que temos, independente se temos aquilo que queremos ou não, independente de como está a situação da nossa vida, né? Aqui a palavra diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai. Veja que essa palavra diz, são elementos que aumentam essa alegria, aumentam a sensação dessa alegria, né? O que está escrito aqui: alegrar, regozijar, exultar, né? Comemorar por Deus estar falando conosco, por nós termos paz, porque nós podemos confiar em Deus, porque nós estamos fundamentados na rocha, porque sabemos que não importa as circunstâncias da vida, Deus está no controle total das coisas, e se não conseguimos algo é porque Deus não permitiu, mas Ele é que governa as coisas, Ele que sabe o que fazer, né? Então quando encontramos esse descanso, quando encontramos essa rocha, essa firmeza, de fato, irmãos, nós podemos nos alegrar, nós podemos regozijar e exultar no Senhor, porque nós vamos alcançar essas duas bem-aventuranças, né? A iniquidade perdoada, pecado coberto. Obrigado, Deus abençoe. Pecado coberto, né? Deus não nos atribuirá iniquidades, porque Ele vai olhar para nós. Continuamos sendo pecadores, mas Ele vai olhar e vai ver pessoas que se interessam, que se importam e que buscam ter essa retidão de coração, né? Hoje o engano ele está muito lado a lado com a verdade. O engano ele está muito perto da verdade, inclusive nas igrejas. Que nós olhamos, nós vemos manifestações de movimentos em diversas instituições chamadas igrejas, diversos movimentos físicos que nós vemos que são próprios de pessoas que estão no mundo e que isso é trazido para dentro da igreja. Mas em algumas igrejas pode não estar havendo esse movimento, mas pode estar havendo uma corrupção intelectual, de pensamentos, de ações, de atitudes éticas, que podem muitas vezes estar faltando e entrando na igreja. Então, as pessoas nem se percebem que estão sendo levadas por esse conjunto de coisas, né? Então é necessário, irmãos, é necessário esse tempo para nós mesmos, diante de Deus, de meditação, de analisarmos nós mesmos, se estamos errados ou não, e buscarmos esta retidão de coração. E aqui a palavra diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, neste momento, irmãos, eu convido a Santa e Amada Igreja do Senhor para uma oração de confissão. Oremos, pedindo a Deus perdão se porventura houver algum pecado não confessado. Esse momento será oportuno, mas também pedir perdão a Deus porque temos negligenciado alguns fundamentos, se é que temos, né? Principalmente de não ter esse momento particular, vamos chamar assim, né? Esse momento particular com Deus, de buscarmos serenidade, paz, de meditarmos a sua santa palavra, né? Porque a nossa obrigação como cristão é nos fundamentarmos cada vez mais nos elementos morais de Deus, né? Os elementos que a palavra de Deus nos chama para Ele. Paz, alegria no Senhor, né? Esse regozijo no Senhor, essa paz interna, a confiança em Deus. Nós somos chamados a isso. Então, pediremos perdão se sentirmos que isso está em falta em nós. Pediremos perdão também por esse detalhe. Vamos a uma oração de confissão. Eu estarei orando em voz audível.
Santo Deus, Senhor nosso, nosso Deus, Rei sublime, de majestade e muita glória. A Ti, Deus, nós prestamos louvor e adoração, e nesse momento, Deus, nós reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores, e que muitas vezes, Deus, somos levados a pecar contra Ti, a nos contrariar, ficarmos inquietos, ficarmos insatisfeitos, muitas vezes porque nós negligenciamos, Deus, momentos de comunhão com o Senhor, momentos particulares, Deus, de meditação com o Senhor, buscando paz, serenidade na Tua Santa Palavra. Nós nos deixamos inserir, ó Deus, no mundo de imediatismo, de muitas informações, de muito consumismo, Deus, e isso vai nos causando cada vez mais insatisfações e queremos resolver essas insatisfações buscando coisas muitas vezes que não são aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. E nós pedimos então perdão ao Senhor, a Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e também, Deus, por essa negligência. Pedimos a Ti, Deus, que possamos voltar a momentos de serenidade, de paz na Tua presença, meditando na Tua Santa Palavra, Deus, buscando no Senhor, na Tua Santa Palavra, Deus, as nossas soluções, a nossa paz interior, buscando acertar nas decisões que temos que tomar, e todas essas coisas, Deus, porque do Senhor procede todo o bem. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, nos tome nos seus braços poderosos de amor, nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor repreenda, Deus, toda oposição, seja espiritual ou humana, Deus, contra a Tua igreja, contra a nossa caminhada cristã, nossa peregrinação neste mundo, contra a nossa família, Senhor, e que possamos, Deus, seguir em frente, Deus, com um coração reto. A nossa busca deverá ser, Deus, de buscarmos um coração reto, onde não há dolo, porque sabemos, Deus, que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, o homem que o pecado é coberto, Deus, o homem em que o Senhor não encontra dolo no coração, mas sim um coração reto. Ajuda-nos, Deus, a conseguirmos, Deus, esse estado, essa condição, Deus, de com muita serenidade, Deus, podermos seguir em frente na nossa caminhada, não importando circunstâncias externas, porque o Senhor tem o controle e o poder sobre todas elas. Nós confiamos no Senhor, ó Deus, e por isso, Deus, descansamos na Tua graça. Ajuda-nos, Deus, a cada vez mais buscarmos esses momentos particulares com o Senhor, que nos fazem tanto bem, e perdão, Deus, por toda a nossa negligência. No nome e também por todos os nossos pecados. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja de Cristo para louvarmos a Deus com o hino 46. Enquanto isso, aqueles que sentirem o desejo de estar ofertando, esse momento é oportuno. Hino 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão.
oração no dia do Senhor 48. Só lembrando, estamos estudando a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Então convido os irmãos, antes da explicação do dia do Senhor 48, para a pergunta 119, que é onde está a oração do Pai Nosso. A pergunta 119 diz: qual é a oração do Senhor? Resposta: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora, no dia do Senhor, amém, né? Esqueci. E agora o dia do Senhor 48, pergunta 123. Qual é a segunda petição? Lembrando que a primeira petição é: santificado seja o teu nome, como vimos no domingo anterior. A segunda petição: venha o teu reino. Isto é, que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. Que protejas e faças crescer a tua igreja, que destrua as obras do diabo, todo o poder que se levante contra ti e toda conspiração contra a tua palavra. Que faças todas essas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que quando ele foi pregar no Areópago, está lá em Atos 17, né? Ele diz que em Deus existimos e nos movemos. E o Senhor Jesus, ele veio ensinar o reino de Deus na terra. Então, quando nós pedimos, venha o teu reino, a primeira coisa que nós devemos entender o que é de fato o reino de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou que o reino de Deus não são coisas materiais. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então, quando nós estamos em falta ou sentindo falta desses três elementos, é porque o reino de Deus está faltando em nós. Ou seja, não que a falta seja do reino de Deus, mas que nós não estamos vivendo segundo o reino de Deus em nós. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso é suficiente. Esse é o reino de Deus. Se nós estamos perdendo a paz porque estamos preocupados com comida ou bebida, nós não estamos, de fato, vivendo o reino de Deus que o Senhor Jesus veio instalar em nós. Então, quando o Senhor Jesus ele ensina essa segunda petição, veja que primeiro ele fala: santificado seja o teu nome. Lembrando a introdução da oração, né? Pai nosso que estás nos céus, certo? O fato de Deus, de nos dirigirmos a Deus nessa oração, dizendo estás nos céus, quer dizer que, não que ele não esteja aqui, mas o fato de ele estar nos céus, quer dizer que a proposta de Deus, o reino de Deus, a vida de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus, não é essas coisas materiais da terra. Não é esse sistema de coisas que nós vemos aqui na terra, onde as pessoas querem poder para terem as coisas que os ímpios tanto buscam, né? Mas Deus está nos céus, é uma outra dimensão, é uma outra realidade, é a vida que nós vamos viver plenamente quando nós estivermos livres desses apelos materiais da carne, quando não estivermos mais neste mundo, ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar e estabelecer de fato a sua nova Jerusalém. Esse sistema de coisas vai acabar. A proposta do cristianismo é que esse sistema de coisas acabe em nós já, e nós possamos viver este reino de Deus, que este reino de Deus esteja instalado em nós, paz, justiça e alegria no Espírito Santo.
Então, como que nós vivemos este reino de Deus, conciliando isso com o fato de estarmos neste mundo? É procurarmos agir de forma justa, tanto com Deus e a sua igreja, como com as demais pessoas. É sermos justos, sermos éticos, sermos honestos. E aí, as circunstâncias à nossa volta, Deus tem os seus motivos e Deus está no controle. Mas a nossa consciência estará tranquila, porque nós fomos éticos, nós fomos honestos, nós fomos justos com essas pessoas, com a igreja, com a sociedade, né? Com o nosso vizinho, com a nossa família, e todas as demais situações da vida. Paz, justiça e alegria. Esta justiça, o fato de vivermos em justiça e procurarmos essa retidão de coração, como vimos no Salmo 32, ela vai nos levar à paz e à alegria, mesmo em meio a sofrimentos aqui nessa terra. Porque nós sabemos que essas coisas aqui são passageiras, essas coisas aqui são momentos, são ilusórias, são coisas que a todo momento muda. O mundo, esse sistema de coisas, está sempre em movimento. Nós não podemos nos apegar a ele, porque está sempre em movimento, as coisas mudam. Haja visto o nosso físico, né? A nossa aparência, ela vai mudando com o tempo. As coisas, os governos do mundo, as modas, a forma de linguagem, os conceitos das pessoas vão mudando conforme vai mudando as gerações, conforme as pessoas que têm o poder de influenciar os outros, conforme vão mudando essas pessoas, as influências também vão mudando. Então este mundo ele está sempre em movimento. Este mundo ele não é rocha. Esse mundo ele não oferece segurança. Muitas vezes o que as pessoas estão fundamentando sua vida, ela pode mudar daqui a algum tempo. Alguns anos atrás nós tivemos um presidente que confiscou as contas de poupança. Os irmãos conhecem a história do Brasil, né? A história recente do Brasil. O que acontece? Era um período de muita inflação. Então as pessoas, era comum, praticamente todo mundo, tendo muito dinheiro ou tendo pouco dinheiro. Todo mundo tinha uma caderneta de poupança que era tentar proteger um pouco o dinheiro, porque a inflação era galopante. Ia no mercado no dia seguinte, os aumentos eram absurdos, e todo dia assim. Então, o dinheiro era resguardado nessas cadernetas de poupança. E muitas pessoas, então, tinham todos os seus recursos ali. Pessoas que aposentaram e receberam seus benefícios de aposentadoria, colocavam na poupança. Pessoas que vendiam uma casa, um automóvel, colocavam na poupança. Por que eu estou falando isso dentro dessa questão? E o que aconteceu? Do nada, ele confiscou essa poupança. E teve pessoas que chegaram a cometer suicídio, porque simplesmente perderam tudo, fruto do trabalho de uma vida inteira. Então, irmãos, este mundo, ele está sempre em movimento, chega a ser imprevisível, mas Deus não muda, e é por isso que ele é rocha. Nele não há sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. O cristão que fundamentou a sua vida no século I, ele viveu com essa paz, alegria e justiça do Espírito Santo como o cristão que fundamentou sua vida no século XVI, como o cristão que fundamentou sua vida na fé no século XIX, como o cristão que fundamentou sua vida hoje. Porque é a mesma coisa, Deus não muda. E essas demandas e essas situações que o ser humano ele precisa, Deus sempre supre, porque a sua palavra faz isso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é viva, então ela nos atende dentro da nossa necessidade hoje. Não é um livro estático que se perdeu no tempo, ao contrário, ele é um livro que já passou pelo crivo do tempo e ele continua a sua função de dirigir, de trazer paz, de defender a verdade, conceitos, que são morais. Ele continua hoje. Então, quando nós pedimos a Deus, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, a começar por mim, porque muitas vezes nós exigimos que as pessoas sigam a fé cristã, Nós desejamos que as pessoas que estão ao nosso redor, que o reino de Deus seja instalado nelas,
Mas, claro, devemos desejar isso mesmo. Mas, em primeiro lugar, em nós. Em primeiro lugar, que o reino de Deus seja fundamentado em mim. Né? Lembrando que não é comida nem bebida. Não é comida nem bebida. Né? Se nós queremos determinado alimento e nos foi oferecido um outro, glória a Deus assim mesmo, que o Senhor entrará com providência. O reino de Deus não são coisas materiais que essa vida pode oferecer. Ele é muito mais seguro do que isso. Ele é muito mais profundo do que isso. E ele é muito mais valoroso do que isso. E vou falar mais uma coisa. Ele é muito mais útil do que isso. Porque pessoas com fartura de bens materiais, muitas vezes estão insatisfeitas e tristes e contrariadas. E não poucos já também cometeram suicídios, tendo tudo o que o ser humano pode desejar, que o dinheiro pode comprar. Né? Tá? Irmãos, eu quero dizer para que quando nós pedimos venha a nós o reino de Deus, nós devemos tomar cuidado com a influência das pessoas que nos influenciam de forma errada, né? Porque, olha só, pense num princípio, quando convivemos com alguém. Imagine que nós vamos conviver com uma pessoa que tem uma doença contagiosa. E imagine que nós vamos conviver com uma pessoa totalmente saudável. A saúde daquela pessoa, nós não conseguimos pegar para nós. A saúde daquela pessoa, nós não conseguimos pegar para nós. Nós temos que cuidar e desenvolver a nossa própria saúde. A saúde daquela pessoa, a gente não consegue pegar para nós. Mas a doença daquele que tem uma doença contagiosa, nós pegamos. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Cuidado com aquelas pessoas que nos influenciam negativamente, né? E quando olhamos para as Escrituras, como diz aqui, por que buscar o reino de Deus? É a saúde espiritual que nós devemos desenvolver em nós mesmos, né? Então nós devemos estar atentos a esses detalhes. Então é um conjunto grande de desdobramentos e pensamentos quando nós dizemos venha o teu reino. Mas a priori, né, vamos dizer assim, é que a tua paz, a tua justiça e a tua alegria no Espírito Santo seja viva no meu coração, instalada no meu coração, e que eu possa viver fundamentado nela, né? Porque se eu estou vivendo essa justiça, esta paz e essa alegria, confiando na providência de Deus, não importa o que aconteça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão contribuir para a nossa salvação, para o nosso bem, né? E Deus, Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Irmãos, são as mãos mais seguras. Nenhum governo humano, ao longo da história, teve mãos tão seguras como de Deus. Nenhum chefe de família, ao longo da história, tem as mãos tão seguras como as mãos de Deus. Nenhuma pessoa que mexe com controle financeiro, nenhum patrão de empresa, a nossa confiança é totalmente no Deus vivo. Por isso nós pedimos, venha o teu reino, que não é nem que não é nem comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, possamos ter os nossos momentos de serenidade, lendo as Escrituras, orando, meditando em Deus, né? Como eu falei anteriormente, de preferência não em celular, para não desviar nossa atenção, numa Bíblia física, para que possamos então nos desligarmos um pouco do apelo desse mundo que nos sufoca, essa que é a verdade, né? E nos influencia muitas vezes, para que nós possamos então encontrar cada vez mais esse reino de Deus em nós, né? Venha o teu reino. Que Deus abençoe essa porção da sua santa palavra. Quero convidar a santa e amada Igreja de Cristo para louvarmos a Deus com o Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios,
para leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Estaremos lendo o verso 10. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Quem despreza o dia dos humildes começos? E quero também ler com os irmãos aqui Zacarias capítulo 8, verso 16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Até aqui, irmãos, vamos a uma breve oração. Pai precioso, santo, grande, altaneiro, excelso, sublime, a Ti, Deus, toda honra e toda glória. Estamos neste momento de culto, Deus, chegamos agora ao momento da Tua Santa Palavra, onde desejamos ardentemente sermos instruídos pelo Senhor. E para isso, Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que somente o Senhor fale através de mim, somente o Teu Santo Espírito fale através de mim, que nesse momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua, e somente o Senhor fale através de mim, Senhor. Que Teu Santo Espírito, pela Tua bondade, Deus, venha nos iluminar nessa palavra já revelada. E que neste momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus que criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ao Cristo, que ao governar todas as coisas, tornou-se um de nós, para que através do sofrimento pudesse pagar o castigo que os nossos pecados exigiam, mereciam. E ele veio satisfazer a justiça de Deus, pagando esses pecados. Ao Senhor Jesus, toda a glória, e a Ele, Jesus Cristo, venho proclamar nesta manhã. Amados irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós nos sentimos insatisfeitos e frustrados, porque não poucas vezes nós olhamos os resultados e frutos do nosso trabalho e muitas vezes nós não sentimos satisfação naquilo, achamos que poderia ser melhor, que deveria apresentar um resultado melhor, e aquilo vai nos causando uma frustração e muitas vezes decepções. Mas eu quero lembrar aos irmãos que todo bem provém de Deus. E esta palavra aqui, que o Senhor Deus dá para o profeta Zacarias, ele diz: não despreze os dias dos humildes começos, ou melhor, aquele que vê os dias dos humildes começos, vão ver Zorobabel, vão ver o templo. Aqui estava se referindo à criação, a nova edificação do templo. Quem vê aquele pouco que estava sendo feito para a restauração do templo, pode ficar insatisfeito e triste e achar que aquilo é pouco. Mas não despreze os humildes começos, porque Deus, ele não precisa de grandes estruturas para ele fazer algo. Eu quero dizer para os irmãos que tudo passa pelo nada. Tudo que pode ser edificado de bom e que venha trazer satisfações para a nossa vida, ele passa pelo processo do nada.
ele passa pelo processo de estar vazio, muitas vezes. E esse processo, muitas vezes, se repete. Mas o que importa não é o estado das coisas, mas o que importa é o nosso fundamento. O que importa para nós, dentro de todos os projetos que queremos colocar em prática nas nossas vidas, o que importa é Deus estar presente e não a aparência pequena e humilde das coisas. Ou seja, antes era o nada, e era nada mesmo. Quero convidar os irmãos para verem o início da criação, em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Se nós olharmos aqui, essa palavra no hebraico, Bereshit, e no grego, arque, ela quer dizer que no início das coisas, óbvio, Deus sempre existiu. Deus ele não foi criado, ele sempre existiu. Estou me referindo ao nosso mundo, ao nosso universo, né? Simplesmente não existia nada. Porque aqui diz, no início, Bereshit, ou arque, no início, criou Deus os céus e a terra, ou seja, a terra e os céus, eles simplesmente não existiam. Era nada. E quando Deus criou os céus e a terra, a aparência disso parecia nada também. Porque olha só, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Imagine por um momento que um de nós, imagine que uma pessoa que está insatisfeita com a sua própria vida, porque os seus projetos parecem que não estão frutificando a contento. E ela está insatisfeita com aquilo, porque aquilo parece que era nada. Imagine que essa pessoa pudesse estar nesse momento com Deus, mas sem ter o poder de Deus, sem saber o que Deus ia fazer. Imagine que ela estivesse lá com Deus e simplesmente não existe nada. E Deus então, ele cria os céus e a terra. E aquela pessoa vê alguma coisa. Alguma coisa existe agora. Existe os céus e a terra. Mas, no entanto, isso ainda é muito pequeno. No entanto, isso ainda não supre toda a satisfação que essa pessoa quer, porque a terra era sem forma. A terra era vazia. Havia trevas nela. Havia abismos e trevas. Então aquela coisa, ela parece que não satisfaz, e a pessoa, ela talvez não medite ou não considere o poder de Deus naquela criação, mas talvez ela olhe e fale, que coisa pequena que Deus criou. Nós hoje, nós olhamos a terra e nós vemos os montes, nós vemos os animais das selvas, nós vemos uma vegetação, nós vemos todo tipo de frutos, nós vemos animais marinhos, nós vemos os céus, astros, estrela, lua, sol, nós vemos uma vegetação e paisagens lindíssimas, vemos o mar, vemos paisagens que nos agradam, vemos pássaros coloridos, encantadores, flores, plantas, rosas, diversidade de vida, biodiversidade. Vemos tanta coisa, e como essa coisa ela é inteligente, como essa coisa ela vai se mantendo, e como tudo parece tão bem orquestrado, e como tudo isso nos encanta. Mas, no princípio era nada. Não existia. Simplesmente não existia. E quando Deus criou, era um começo tão humilde, mesmo sendo Deus criando. Era um começo tão humilde. Por que será que Deus criou assim? Deus poderia criar tudo de uma vez, porque poder para isso Ele tem. Não precisaria os 7 dias da criação. Deus poderia criar tudo de uma vez, tudo que existe de mais lindo no mundo. Deus poderia criar num instante. Mas Ele foi fazendo processos. E isso para nos ensinar que a nossa vida também é processos. Não desanime, não se espante com a aparência das coisas. Porque aquele que tem poder para fazer um universo tão lindo, um planeta Terra tão lindo como esse que Ele fez, Ele não desprezou os humildes começos. Ele não desprezou quando aquilo era nada.
Ele não desprezou quando aquilo era vazio, sem forma, e havia trevas ali. Então muitas vezes nós olhamos os projetos que nós colocamos em prática, as coisas que tentamos fazer, e muitas vezes é nada, e partimos do nada, e muitas vezes já tem alguma coisa, mas parece tão sem forma, parece tão vazio, parece tão... Irmãos, creia que existe um Deus provedor, que a seu tempo fará. Deus, Ele tem os seus propósitos santos em todas as coisas. A nós compete fidelidade e obediência. O que vai importar para nós não é a aparência, se a estrutura é grande ou pequena. O que vai importar para nós é se Deus está presente ou não. É isso que vai importar. Porque o princípio não é o que eu vou conseguir criar e fazer com a minha própria força. Mas o princípio é a autoridade de Deus em decretar e determinar determinada coisa, alguma coisa. Esse é o princípio. Então, o que nos importa é que Deus esteja presente. E para que Deus esteja presente, nós devemos estar com aquele coração reto e procurando, né, a obediência em Deus. Então, Deus começa a partir do nada. E mesmo depois que Deus começa a criar, Deus vê que a terra era vazia. E Deus faz o que nós vemos hoje na terra natural. Tudo isso que existe hoje e que nos encanta ao vermos os animais, as flores, os astros, tudo isso que existe, Deus criou com muito amor, mas só existe porque Deus estava presente. Sem a presença de Deus e sem a determinação de Deus, seria tudo nada de novo. É um nada. Antes da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o que importou aqui foi Deus presente. Quando nós vemos ali em Zacarias, profeta Zacarias, o texto que nós lemos, capítulo 4, o verso 10, que ele fala sobre os humildes começos, nós olhamos para os nossos projetos e entendemos que nós podemos começar a partir do pouco. Olha só, Dorcas, ela tinha apenas uma agulha. Dorcas era uma mulher que ela abençoava as pessoas ao seu redor. E quando ela morreu, ela era uma costureira. Ela não era uma pregadora do evangelho, ela não era alguém intelectual, ela não era alguém que fazia fortuna na bolsa de valores, ela não era alguém que se destacava por tocar um instrumento, uma coisa assim. Ela era uma costureira. Não que não tenha esse valor, lógico que tem, mas ela tinha uma agulha. E ela tecia as roupas para aquela comunidade, para aquelas pessoas. E enquanto ela fazia isso, ela demonstrava amor e cuidado para aquelas pessoas. E quando ela morreu, aquelas pessoas se entristeceram de tal forma que elas não conseguiam superar a morte de Dorcas, porque aquela pessoa fazia diferença no meio onde ela estava. Ela não tinha grande estrutura, ela tinha uma agulha, e através de uma agulha ela fazia toda a obra, uma obra lindíssima, valorosa, poderosa. E aquelas pessoas então descobriram que o apóstolo Pedro estava ali, ouviam falar dos dons extraordinários que eles eram capacitados, os apóstolos, chamaram o apóstolo Pedro então ressuscita Dorcas e ela volta a viver. Mas veja a preocupação e como ela impactou aquelas pessoas, que chegaram ao ponto de mandarem, Pedro não estava nem naquela cidade, estava a alguns quilômetros de distância de lá, mas eles ficaram sabendo, e aí então eles mandaram chamar Pedro. Ela tinha apenas uma agulha, não tinha grande estrutura, mas ela fez diferença assim mesmo. E aquele menino que estava no dia em que Jesus prolongou o seu sermão, já estava escurecendo e havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Aquele menino tinha 2 pães e 5 peixes só, e ele colocou nas mãos dos apóstolos. Ele não tinha grande estrutura, e o que ele tinha, com a boa vontade do coração dele, que cedeu aquilo, que ele poderia falar: olha, se passar a noite inteira aqui, isso aqui vai ser para eu me alimentar.
Infelizmente, lamento que tenha tantas pessoas aqui, mas ele foi reto de coração. E ele falou: tenho cinco peixinhos e 2 pãezinhos, né? Ou ao contrário, agora me fugiu um pouco. E ele coloca aquilo nas mãos dos apóstolos, os apóstolos levam a Cristo. E Cristo então ora, e aquilo se multiplica, e alimenta toda aquela multidão, e ainda sobra vários cestos de comida. O princípio é a autoridade de Deus. Ele não tinha estrutura nenhuma, mas Deus estava presente ali. E ele colocou aquilo nas mãos de Deus. E a igreja, o início da igreja, 12 homens para evangelizar um mundo pagão, um mundo hostil, que matava quem não adorasse os seus deuses. Quem negasse a adoração aos seus deuses eram mortos, cruelmente. 12 homens apenas para evangelizar um mundo inteiro, um mundo totalmente radical e fundamentalista na adoração dos seus deuses pagãos. Que estrutura eles tinham? Apenas 12 homens, mas fizeram isso, porque Deus estava presente, e 21 séculos passaram, e a igreja ainda é atuante no mundo. E o que dizer do próprio Senhor Jesus, que fez a obra da redenção, não a partir de uma grande estrutura, não a partir de uma sinagoga bonita, mas a partir de uma cruz e 3 cravos, um em cada braço ali, em cada mão, e um entre os 2 pés. Com isso, ele fez toda a obra da redenção. Vamos ver como começou esta obra da redenção. Eu convido os amados irmãos para a leitura aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 7. Lucas, capítulo 2, verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Como Cristo começa a sua obra redentora. Irmãos, é desanimador você pensar que o Deus encarnado, o Rei do Universo, ele ia começar a sua existência terrena numa manjedoura, nem numa hospedaria, ou seja, nem na hospedaria mais simples, a menor, a mais barata, a mais sem conforto, nem nela, mas no celeiro de animais, e colocado numa manjedoura, que é o prato de comida para esses animais. Ele foi colocado ali. Ele começa a sua obra redentora com um humilde começo. E quem há de desprezar esse humilde começo hoje? Através desse humilde começo de Cristo, que nem numa hospedaria se encontrou lugar para ele. Ele fez a obra da redenção e nos salvou. E vai nos levar para esse reino prometido, esse reino de amor. Ou seja, não desanime, meus irmãos, com os humildes começos. Veja, nesta obra da redenção, eu quero convidar os irmãos para a leitura no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. O Evangelho de João. Os humildes começos. Cristo começa a sua vida de forma humilde, numa manjedoura. E olha só, quando o apóstolo João ele vai descrever a obra redentora de Cristo, ele vai lá atrás no princípio, no arquê, no Bereshit, no início de todas as coisas. E ele diz aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe o que isso aqui significa, irmãos? Os gregos, eles consideravam, os grandes estudiosos gregos, a literatura grega, eles ensinavam que a Aletheia era o Logos. A Aletheia
é a verdade. E o Logos é a palavra. O que eles diziam? Que a verdade era a razão. A verdade era a razão. E é por isso que eles buscavam tanto conhecimento filosófico. E eles diziam, a verdade está na razão. E eles procuravam isso. Quando Cristo veio, o apóstolo João, ele aborda justamente essa questão, dizendo qual é de fato a verdade. E que esta fé, e que essa situação de Cristo, embora nos pareça sobrenatural, ela é a razão. Ela é a razão. Isso aqui é feito de forma inteligente e bem orquestrado. Há uma inteligência movendo tudo isso aqui. Então Cristo, ele era o verbo, o princípio. Então fala, no princípio era a razão. Humilde começo. Não havia nem a terra nem o céu. A terra e o céu foi criado, mas era de forma vazia. Mas por que tudo isso deu certo? Porque era a razão, era a inteligência, era o princípio. Deus estava presente. Esta é a verdade. Cristo é a verdade que veio ser instalada no mundo, que veio ser manifesta no mundo, para que as pessoas entendam racionalmente que isto aqui não é uma obra de ficção, mas a razão nisso, a inteligência nisso. Quantas coisas achavam sobrenaturais e hoje conseguem entender o universo. Então, irmãos, no princípio era o verbo, a palavra, o Logos, que é a aletheia, que é a verdade, que é a razão. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora olha só, que grande projeto, que começou de forma humilde e que passou séculos, não foram poucos anos, foram séculos, passou séculos de forma humilde. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, por séculos, todas as coisas que foram acontecendo através de Cristo, a vida estava nele. Aqui, séculos depois da criação de Deus, muito tempo depois da criação de Deus, ele vem e se encarna para fazer essa obra, completar a obra de Deus com a redenção, a criação e a redenção. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha como ele vai construindo a sua obra séculos depois da criação dos céus e da terra. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Se algum de nós estivesse lá quando Deus criou, antes de Deus criar, nós iríamos olhar e falar assim, não existe nada aqui. E aí Deus criou, falou assim, olha, foi um grande poder de Deus criar, mas é vazio e tem trevas. Nós nos frustraríamos também. Assim como nós nos frustramos muitas vezes com os nossos projetos pessoais. Nós nos frustraríamos com isso. Mas Cristo, ele veio completar todas essas coisas. E a luz resplandece nas trevas, ele é a própria luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você não está conseguindo ver porque seus projetos não estão andando, ainda está em trevas, Cristo é a luz. Ele dissipa essas trevas. E estando Deus presente, quando eu digo estando Deus presente, é o reino de Deus instalado também naquele projeto. Porque todas as coisas são para Ele. Todas as coisas. Para Ele, todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Até os nossos projetos pessoais, mesmo que nós sejamos beneficiados nisso. Depois eu quero ler com os irmãos aqui o verso 11, verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então ele começou aquela obra ali, tá? E depois ele veio pessoalmente naquela obra que ele começou. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Ele estava lá quando não existia nada, né? O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, ou seja, se nós estivéssemos lá, talvez nós não o reconheceríamos também.
E na nossa vida particular, no nosso projeto pessoal, talvez nós não reconheçamos que Deus está presente. Aqui, Deus está presente aqui. Deus está presente nesse ministério aqui. Ele está presente. Por que eu posso dizer isso? Pela fidelidade teológica consistente que tem aqui. E pelo amor que não nos falta. De uns para com os outros. Deus está presente aqui. Deus está construindo algo. E aqui, nós vemos o verso 11. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Não o reconheceram. Não o receberam. E é muitas vezes isso que a gente não faz nos nossos projetos. Mas vem o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Criador, daquele que criou todas as coisas, mesmo que a princípio seja sem forma e vazia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, uma grande obra, a maior obra de todas, o maior milagre possível já imaginado. O maior milagre já imaginado não é ressuscitar um corpo morto. O maior milagre possível é ressuscitar um espírito morto, para salvar aquela pessoa, para dar vida para aquela pessoa, que está morta em delitos e pecados, desgarrado por qualquer caminho por aí, em trevas e vazio. Vazio de Deus. Pode estar cheio de muitas coisas, mas vazio de Deus. Esse é o maior milagre que tem. E o Verbo, então, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Aqui uma testemunha ocular escreveu isso. E vimos a sua glória. Eles viram, escreveram e atestaram que viram. E a maioria deles morreu não negando isso. E o apóstolo João foi exilado depois de velho, não negando isso. Nós vimos essa glória. Nós vimos ele. Vimos essa glória como a glória do unigênito do Pai. O começo, de fato, era humilde. O começo da criação de Deus foi humilde. E Deus criou essa maravilha. Quantas galáxias será que existem? Quantos sóis, quantas estrelas, quantos astros? Quanta coisa existe no universo que nem a ciência, por mais que a tecnologia esteja tão avançada, ainda não sabe que existe. Quanta coisa tem. Que planeta lindo este que Deus criou. Quanta beleza tem aqui. Mas o começo foi humilde. O começo era o próprio Deus, que tinha poder para criar tudo em um segundo. Ele fez esse processo todo. E quando Cristo veio realizar a sua maior redenção, a sua maior obra, que é a obra da redenção, o seu começo foi extremamente humilde. Olha só, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, aletheia, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Este, que é o Verbo, que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de glória, que as pessoas viram a glória. O início da sua obra da redenção também foi humilde, que ele foi colocado numa manjedoura. Numa manjedoura. E as pessoas sequer davam o mínimo de valor para ele. Não despreze os começos humildes, porque Deus não precisa de grandes estruturas para fazer alguma coisa. Ao contrário, Deus do nada, Ele faz algo. Ele transforma a sabedoria dos sábios deste mundo. Loucura para os gregos, que buscam tanto a razão. Escândalo para os judeus, que tem uma religião toda cerimonialista, que não reconhece Cristo ali. Loucura para os gregos, para os intelectuais, para os sábios deste mundo. Isso aqui é loucura. Escândalo para a falsa religião. Escândalo para a religião que nega Cristo. É um escândalo isso. Porque os homens estão se esforçando para buscar Deus, e no cristianismo Deus vem buscar o homem. E nós respondemos apenas com gratidão. Isso é loucura. O escândalo da cruz. Mas ele concluiu dessa forma. E esta grande obra de Deus, que começa de forma humilde na criação da terra,
que é a criação, a obra da criação, e começa de forma humilde, que é a obra da redenção, que nós devemos dar toda a glória a Ele por isso, por essa obra da redenção, não nos imputando nossos próprios pecados, que nos condenariam eternamente, justamente. Ele vai trazer a vitória final, e Ele ainda vai criar, ou já criou, esta vitória final. E eu quero convidar para os irmãos, não só para que os irmãos tenham esperança, para que tenham esperança também, mas para que os irmãos confiem totalmente que nós não estamos desamparados aqui, porque esse Deus que criou este mundo maravilhoso não nos abandonou na nossa própria sorte. Ele veio pessoalmente. Tudo foi criado por Ele, no princípio Ele criou, por intermédio dele foi feitas as coisas, e Ele não nos abandonou à própria sorte. Isso é uma blasfêmia que falam. Ele veio pessoalmente e passou por sofrimentos para nos resgatar, para construir a nossa fé e para nos resgatar. Ele vai dar a palavra final e Ele vai trazer a vitória final, a nossa libertação. Quero ler com os irmãos, apenas aqui em Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 4. E Ele enxugará, Apocalipse 21, verso 4. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agora olha só, que coisa linda. Se você está frustrado com a tua vida, olha, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte das águas da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aqui é a justiça de Deus, né? A misericórdia vai ser manifesta, mas a justiça também. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aquele que criou todas as coisas, cria a misericórdia e a justiça, ele é dono dessas coisas, cria a misericórdia e a justiça. Então ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não precisa se preocupar com a humildade do seu projeto, o tempo que está demorando, ou não se preocupe, o que basta é a consciência e a certeza que Deus está presente. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: uma nova criação, agora cheia de glória, não mais humilde como era aqui, mas cheia de glória para aqueles que perseveram e que passam pelos humildes começos, que passam pelas faltas de estrutura, que passam por todo esse sofrimento que passamos na vida, mas crendo que Deus está presente nos nossos projetos. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Aqui, tudo completo, a obra completa. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que começou tudo de forma tão humilde, tanto a obra da criação como a obra da redenção. Agora ele completa tudo com glória, com muita glória e salvação. Eu sou o princípio e o fim. Eu, vírgula, eu, com letra maiúscula, vírgula,
A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Ele próprio, que criou os céus e a terra, no princípio de forma humilde, que a terra era vazia, sem forma, em trevas, de forma humilde, que nasceu entre nós, habitou de forma humilde, colocado numa manjedoura, que veio para o que era seu, que ele havia criado, mas os seus o recusaram, e que manifestou a glória de Deus, do próprio Deus ali, entre os homens, os quais os apóstolos atestaram serem verdade aquilo. Ele diz: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho, com todos os benefícios de filho deste Pai tão poderoso, que é dono de todas as coisas e que faz todas as coisas. Então, não se preocupe com a humildade, que eu digo, a aparente fraqueza dos seus projetos. Não se preocupe, desde que Deus esteja presente, desde que aquilo seja para glorificar a Deus. Não se preocupe com a fraqueza dos seus projetos. A vitória final, ela virá. Quero terminar esse sermão dizendo que o que precisamos, irmãos, não são grandes estruturas, mas Deus estar presente e sermos obedientes a Ele. É isso que nós precisamos. E isso nos basta, porque quem vai manter o projeto, aumentar, fazer florescer esse jardim, não é o nosso próprio esforço, mas sim a autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus, que disse: haja animais marinhos e nasceram, mas na água, haja as grandes bestas da selva e surgiram grandes e ferozes e fortíssimos animais. Haja os astros e eles estão lá, flutuando, mas não saem do lugar, e tem as suas leis que os regem. Então, o que precisamos não são grandes estruturas, mas o que precisamos é Deus estar presente e sermos obedientes a este Deus, porque tudo pertence a Ele. Amém. Quero, como resposta a esse sermão, convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 24. Do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele afundamentou
forte em poder. Erguei já portas das vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória? Este Rei tão glorioso. Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Quero convidar os amados irmãos para se coloquem em pé. Vamos fazer a leitura do credo, confessarmos a Deus a nossa fé cristã através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido os irmãos para uma oração de encerramento, após a oração a bênção, e após a bênção apenas alguns avisos. Oremos uma oração de encerramento. Pai eterno e santo, nós te louvamos, Senhor, engrandecemos o teu nome e te agradecemos, Deus, pelo teu amor e cuidado. O Senhor, Deus, poderia ter criado todas as coisas abundantemente e fartas de beleza e sabedoria de uma só vez. Mas o Senhor passou pelos processos humildes, os dias humildes do começo, tanto na criação como na redenção, para nos ensinar na prática, Deus, que não importa, Deus, as aparências, as fragilidades aparentes, mas o que importa é o Senhor estar presente, porque o poder está com o Senhor, e basta uma palavra do Senhor, e as coisas acontecem conforme o Senhor dava a sua palavra. A criação foi se erguendo, fazendo, nascendo, se sustentando, e nós, Senhor, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus amoroso que nos ensina como um pai, como um professor de amor. Muito obrigado, Deus, pela tua graça. Nós confiamos e temos esperança, porque a sua palavra é perfeita, o Senhor é perfeito. Obrigado pela grande obra redentora de Cristo. Despeça-nos em segurança, Deus, que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade. Dê-nos boas notícias, Senhor. Livra-nos de todo mal. Abençoe a nossa semana, Senhor. E que possamos, Deus, nos reunir muitas outras vezes de acordo com a tua graça. Pedimos, Deus, que o Senhor repreenda toda oposição espiritual contra realizar a obra dessa tua igreja, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe o aniversário da igreja, os eventos que se aproximam. E se for da tua graça, que o Senhor aumente o número de pessoas entre nós, aqueles que não puderam vir hoje, onde quer que estejam, Deus, que o Senhor os guarde, os proteja, Senhor, e que, se for da tua vontade, possam estar aqui conosco em comunhão no próximo culto. Pedimos que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos, cure aqueles que estão enfermos, segundo a tua graça. Que o Senhor abençoe todo o seu povo, que o Senhor cuide do nosso país, ó Deus, cuide das autoridades para que façam leis mais justas, e também que o Senhor traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. E glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça
do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmãos. Deus abençoe. Tira aqui. Temos alguns avisos.